Bora lá. Tá passando? Hoje é sistema cardiovascular, né? Exame físico do sistema cardiovascular específico. Primeiro eu vou dar uma revisada do sistema cardiovascular, porque precisa. Bora lá. Funções do sistema cardiovascular. Transporte, né? Transporte, principalmente, que a gente tem alguns exemplos. A gente tem primeiro o transporte de oxigênio, né? Que o sangue ele vai transportar o oxigênio, que é convertido lá no pulmão, que vai para o sangue, enfim, para as células do corpo, através das artérias, né? E também ele transporta nutrientes que a gente absorve através da alimentação. Ele vai transportar para as células do corpo humano. Vai também transportar os resíduos que essas células produzem nos processos metabólicos, como, por exemplo, o CO2, que é transportado nas veias. Também é importante para a regulação da temperatura corporal, que ele é desviado, né? Um exemplo, ele é desviado para os locais que precisam aumentar. Um exemplo é quando está frio, a gente fica com as extremidades, né, cianóticas, porque por causa da circulação sanguínea mesmo. E quando a gente está fazendo exercício, a gente pode notar que a gente fica com o rosto vermelho, enfim. E defesa, que a gente tem os leucócitos, né, que são responsáveis por combater as infecções no corpo. Aí as principais funções. Aí a gente tem que lembrar também da circulação, e a gente tem a pequena e a grande circulação. A pequena circulação. Primeiro vamos falar dos vasos, né? Peraí. Como eu disse antes, veias e artérias, os vasos principais do corpo humano. Claro, depois eles vão se ramificar, né? Venículas, capilares, artérias, arteríolas. E a gente tem as veias. É bom a gente ter um macetinho que às vezes eles sempre levam o sangue para dentro do coração. Por isso que a gente tem a artéria, nem sempre, por isso que nem sempre uma veia ela não vai ter um sangue oxigenado. Porque igual a veia pulmonar, como tá aqui, nossa, vai dar para ver direitinho. A veia pulmonar ela vai vindo do pulmão, né, e vai vir pro o átrio esquerdo, o sangue oxigenado. A gente pode pensar nesse bastante mesmo. Sangue tá vindo pro coração, tá vindo através de veias. Aí a gente tem as veias cavas, né? Superior, inferior, que levam o sangue do corpo para o coração, e tem as veias pulmonares. Aí aqui tem, ó. Aí elas têm as paredes mais finas que a artéria e levam o sangue em direção ao coração. Aí a gente também tem as artérias, que levam o sangue do coração para fora. O sangue sai do coração. Normalmente, né, são oxigenados, mas aí igual a gente tem o exemplo da artéria pulmonar. Ela não é rica em oxigênio. Aí ela leva o coração e o sangue em direção ao corpo humano, através da aorta, né? Que é a principal artéria que a gente tem. E depois ela vai se ramificar para o corpo. Aí aqui a gente tem a anatomia do coração. A gente tem a veia cava, as veias, as válvulas, né, que são bem importantes a gente lembrar. As válvulas, a válvula pulmonar, a válvula aórtica, a válvula mitral e a válvula tricúspide. Aí a gente tem que o coração é dividido em átrios, né, e ventrículo. A gente tem que saber que o átrio direito e o ventrículo direito
é rico em sangue não oxigenado. E o ventrículo direito e o átrio esquerdo, sangue oxigenado. E que vai sair, que vai para o corpo. Aí aqui, a gente entra na circulação. A grande circulação, tem que atentar para isso, que ela é a circulação. Isso aqui tá errado, enfim. Não é isso aqui. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui. A grande circulação, ela circula do coração para os tecidos. É o contrário. Aqui, deixa eu alterar aqui rapidinho. Grande circulação, sangue do coração para os tecidos. Saiu a tradução, maravilha. Grande circulação ou circulação sistêmica, sangue do coração para células, órgãos, tecidos e vice-versa. E a pequena circulação ou circulação pulmonar é a circulação do sangue do pulmão para o coração, e vice-versa, né? Do coração para o pulmão. É responsável pela oxigenação sanguínea. É ali que o oxigênio vai entrar no sangue. A gente também tem que lembrar da sístole e da diástole, que o coração atua como uma bomba muscular que gera pressões variáveis enquanto suas câmaras se contraem e relaxam, que é a sístole e a diástole. Sístole, o período de contração dos ventrículos, né, que a válvula aórtica permanece aberta e permite a injeção de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, que vai para o corpo. A válvula mitral fica fechada, impedindo que o sangue regurgite, ele volte, né, para o átrio esquerdo. A gente também tem a diástole, que é o relaxamento do ventrículo, onde a aorta fica fechada e evita a regurgitação, né? Voltar o sangue para a aorta e para o ventrículo esquerdo. Essa válvula mitral fica aberta, permitindo que o sangue flua do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo relaxado. Tem que lembrar disso, né? Sístole, contração. O coração contrai para o sangue sair. E diástole, relaxamento. O sangue vai entrar no coração. Aí aqui a gente tem as válvulas, que eu já falei, né? As válvulas que a gente tem que lembrar, que vai evitar que o sangue ele volte, né? Para o átrio, para o ventrículo. Que tem, a gente tem a válvula tricúspide, a válvula mitral, que são as válvulas atrioventriculares, que são responsáveis pelo tum, daquele barulhinho que a gente vai escutar ali quando a gente colocar o esteto no coração, que é o tum, tá, tum, tá. E tem a aórtica e a pulmonar, que elas são as válvulas semilunares. A aórtica ela vai ficar na. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Válvula pulmonar. Artéria. Artéria pulmonar e a válvula aórtica. Vai na aorta, né? Na artéria. Frente de novo. Tem que lembrar das válvulas, porque a gente vai escutar elas. Então, se a gente escutar alguma coisa
errada, a gente tem que relacionar as válvulas, então uma coisa errada. As bulhas, né, que consiste no som ocasionado pelo fechamento dessas válvulas cardíacas. Aí aqui tem, né, coração, ventrículo direito, átrio direito, veia cava superior, né, que vai no átrio direito, que leva o sangue do coração, do corpo humano para o coração, o sangue rico em CO2. Aí que a gente tem, né, que vai para as veias jugulares. Enfim, aí a gente também tem a aorta, que é a artéria, né, principal do corpo humano, e se ramifica em outras artérias. Aí que ela vai vir do átrio esquerdo, átrio não, vem, eita, isso. Para fazer o exame físico cardiovascular. A gente tem que se atentar de novo aquele negócio lá do comecinho, a anamnese, que são os dados do paciente, né? Que a gente vai escutar e entrevistar o paciente em algumas situações, e o exame físico, né? Que eu vou falar mais pra frente, e outros diagnósticos. São exames, enfim. Aí a gente tem a anamnese, né, que a gente vai ouvir as queixas do paciente, vai ver se ele está com relacionados, né, cardiovascular. Apneia do sono, fadiga, cansaço, exaustão, desestar, dor torácica, principalmente, que é um dos sintomas mais comuns, principalmente quando vocês forem fazer estágios, vocês vão verem na triagem, eles se atentam bastante com isso. Se o paciente estiver com dor torácica, é sinal, eles até classificam, né, como cor laranja, porque é sinal de alguma coisa ali no sistema cardiovascular. Pode não ser? Pode, mas tem que ficar atento. Pode ser infarto, né? Enfim. Dor torácica retroesternal ou irradiada para o pescoço. Pavilhão auricular, cervical, a mandíbula, os ombros, os membros superiores e epigástrica, dor epigástrica, né? Na boca do estômago ali. Palpitações, arritmias, desmaio, que é síncope, tonturas, vertigem, sudorese também, é muito relacionado à sudorese à hipertensão. A gente vai também perguntar o estilo de vida do paciente, se ele pratica atividade física, quais são os hábitos alimentares dele, né? Se ele consumo de sal, doce, gordura, né? Se ele usa álcool, né? Alcoolismo ou etilismo também, e tabagismo, se ele fuma, atividades diárias, estresse. É bom a gente relacionar também ao trabalho, enfim, porque pode afetar, né, a pessoa. Vai causar estresse, às vezes, ou também esforço, enfim. E uso de medicamentos. Antihipertensivos, antiarrítmicos, diuréticos, entre outros. Cirurgias, procedimentos invasivos, né, como diálise, cateterismo, angioplastia, valvoplastia, implantes e marca-passo. Esses medicamentos, geralmente, a gente tem que associar, né? Às vezes o paciente não sabe que tem uma coisa. Igual você vai perguntar ali, você tem hipertensão? Não, eu tomo remédio, está controlado, mas ele tem. Só que está tomando remédio, está controlado ali. Aí você vai ver também que nos remédios, né, que a gente tem que associar. Civastatina, remédio de hipertensão. Captopril, nalapril, hipertensão, diurético, enfim. A farmacologia, né, que é bem necessária. Aí a gente também tem que examinar a história pregressa do paciente, se ele tem hipertensão, se tem diabetes, se tem cardiopatia, dislipidemia, aneurisma, insuficiência renal.
Se teve alguma intercorrência cardíaca, infarto, e quanto tempo que tem? Eu tive infarto. Quantos anos foi? Quantos meses? Não sei. E a história familiar também do paciente. Doenças cardiovasculares, né? Que pode, felizmente, né? Hipertensão, enfim. Doenças congênitas, né? Enfim, sistemas de alertas para doenças cardiovasculares, que a gente vai olhar ali no paciente, a gente vai encontrar. Edemas, turgências jugulares, hepatomegalias, né, que é relacionada a doenças no fígado, cianose, pele, unhas, né, fica azul ali, que indica circulação, né, que não está indo oxigênio direito para aquela parte do corpo, não está indo porque a circulação está ineficiente, palidez, também por causa da circulação, sudorese fria, como eu já falei, alterações periféricas, má perfusão, né? Palidez, cianose, enfim, repetindo aqui. Alterações de pulso, às vezes você não vai olhar ali um pulso radial, vai ver que está diferente do resto, ou você pega o braquial, vê o radial, eita, tem uma coisa diferente. Então, tem alguma coisa ali impedindo esse pulso, nessa artéria. Variações da pressão arterial e frequência cardíaca, que também entra no exame físico do sistema cardiovascular. A pressão arterial e a frequência cardíaca. Tosse, hemopotise, expectoração com sangue. Aí aqui a gente tem outros sinais de alertas, né? Específicos para essas doenças, que podem ser relacionadas com a insuficiência cardíaca congestiva, urgência de jugulares, hepatomegalia, fígado, edema, cansaço, taquicardia, hipertensão. E a gente também tem um edema agudo de pulmão, que pode ter tosse, hemopetise, que é a expectoração com sangue, sudorese fria, cianose, palidez, dispneia, hipertensão e crepitações na ausculta pulmonar. E é mais para frente que vocês vão ver a ausculta pulmonar. Sinal de alerta para doenças dos ossos. Doença de trombose arterial. Parestesia, formigamento, né? Ou dormências principalmente extremidades do corpo, né? Extremidades frias, pálidas, cianose, pulso diminuído ou ausente, igual eu falei, né? Que às vezes a gente vai olhar ali que o pulso ele está diminuído ou ausente. É um sinal que tem uma trombose nessa artéria. Tem alguma coisa impedindo desse sangue dele passar. Trombose venosa, hiperemia, dor, calor, endurecimento da área, né? Trombose venosa na veia, que também é uma doença. Também tem a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, né, nessa artéria. E a arteriosclerose, que é espessamento e endurecimento da parede arterial, né? Que a parede arterial ela tem que estar maleável ali para o sangue passar. E tem o aneurisma, relacionado à artéria no cabeça. O exame físico. É essencial, né, para reconhecer alterações nos sistemas cardiovasculares. Porque qualquer alteração ali, gente, principal ali, o coração um dos órgãos principais, né? Não o segundo principal, depois do cérebro. Né? A gente tem as 3 técnicas propedêuticas, que eu já falei lá na aulinha das técnicas propedêuticas, que foi a segunda aula, a primeira também eu falei. A gente tem a inspeção, né, a palpação e a ausculta, que a gente vai usar. Aí a gente tem a inspeção. A gente vai avaliar o nível de consciência do paciente, porque às vezes pode estar relacionado à oxigenação, enfim. A cor de pele, eu já falei, cianose, palidez, é bem, é bem repetido, porque é uma coisa muito importante e é um sinal que a gente vai ver ali, vai ver na hora, né? Vai olhar para o paciente, já vai olhar que ele vai estar assim. Cianose,
e palidez. Aí o pescoço, a gente vai olhar turgências da jugular, aumento da pressão, volume do átrio direito, né? Aí a gente tem como deve ser avaliado. A gente coloca um decúbito de 45 graus, igual tá na figura, a gente pode usar um travesseiro, enfim. A gente também avalia, igual eu falei, os edemas, que é através da perfusão, né, periférica. Aí a gente vai avaliar o enchimento capilar, quanto tempo que vai demorar para voltar. A gente apertou ali, demorou menos de 2 segundos, tá normal. Demorou mais de 2 segundos, ou também tá muito fundo. Às vezes você vai ver, né, que a pessoa tá demasiado, né, que a gente falou inchada, né, mas o termo técnico é demasiado. A gente vai ver que tá inchada ali, é alguma coisa com a circulação. Aí o normal a gente tem que saber que é menor de 2 segundos. Respiração também, dispneia, cansaço, enfim. Aí a gente tem como classificar, né, os edemas que a gente encontrar. Ali tem o mais 1, até 2 milímetros, mais 2, mais 4 milímetros, 6 milímetros, mais 3, porque a gente vai colocar lá, edemaciado, mais 3, na hora de anotar isso, na ficha do paciente. Aí a gente também tem circulação colateral, abalamentos, né? A gente vai olhar ali o tórax do paciente. A gente tem que se atentar a qualquer abalamento, a qualquer coisa ali diferente. Tem que se atentar ao ictus cordis, que eu vou falar mais pra frente. A aorta abdominal, que é a região epigástrica, se tiver alta, algum abalamento, enfim. Aí tem o ictus cordis, que fica entre o quarto e quinto espaço intercostal em pessoas medialíneas. Igual eu já falei lá atrás, tem que lembrar. Mediolíneo, herilíneo, longolíneo. Médio, a pessoa ali tá normal. Normal não, né? Média ali, não é muito grande nem muito pequeno. Aí a gente tem o quarto espaço intercostal para cima, externo, em brevilíneos. Sexto espaço à direita e para baixo em longíneos. É só para a gente se direcionar ali para achar os córneos. É invisível em indivíduos emagrecidos ou é uma condição anormal, que pode indicar cardiomegalia. Aí tem a região supraesternal, na hipertensão arterial sistema, a região abdominal, que indica aneurisma de aorta, inspecionar a perfusão, né, como eu já falei. Que ali vai estar menor de 3 segundos. Enfim. Aí aqui a gente tem palpação dos pulsos periféricos, que aqueles pulsos lá na aula de sistemas na primeira aulinha lá. Aí tem o pulso temporal, pulso carotídeo, subclavo, axilar, braquial, radial, ulnar, aórtico abdominal, ilíaco, posterior. É bom a gente palpar, né, os dois membros para ver se há uma diferença. Porque às vezes pode ter alguma obstrução em algum membro, né? Aí a gente tem que avaliar aquele negócio que a gente já falou, né? Sistemas vitais, na primeira aulinha lá. Amplitude, se tá médio, se o pulso está cheio, tá filiforme, que é fino, né? O ritmo do pulso, ele tá regular ou irregular. E a parede arterial, se ela tá mole e endurecida, isso é, elasticidade, né, dessa parede, desse pulso. A frequência cardíaca, que pode ser obtida na palpação, né, como já falei, também nas aulas de exame físico, sinais vitais, né? Aí tem ali a ausculta direita no precórdio por aparelho de oximetria e monitor cardíaco. E eles também vão dar essa frequência cardíaca. Aí a gente também tem que aferir a pressão arterial e atentar-se ao peso IMC, que vai dar alguma, igual a MC, algumas doenças, né, pode ser relacionadas a algumas doenças, obesidade, enfim.
Aí, ó. O peso permite avaliar o estado nutricional, alertar quando há o risco cardíaco, identificar edemas, excesso de líquidos presentes no corpo. Aí aqui a gente tem a palpação do ictus coxis. Mas pode ver, ó. Às vezes ele tá do lado ou embaixo do mamilo, depende muito. Eu acho que essa pessoa ali tá aparecendo o longilíneo, ó. Desse espaço intercostal à direita. Não, não é longilíneo, não. A gente vai papar os pulsos membros superiores. MMSS significa membros superiores, né? E membros inferiores, dos dois lados, né? Aí a gente tem que atentar à simetria dos pulsos, né? Estão iguais. Aí a gente vai papar o ictus coxis. Nesse caso aqui está no quinto espaço intercostal. Você vai contar ali nos espaços intercostais, tem que lembrar lá da anatomia, com as digitais do dedo. Tem a localização, aí a gente vai avaliar a localização, o ritmo, se é propulsivo, a mobilidade, a extensão, a coloração, a dilatação, enfim. Aí aqui a gente já entra na ausculta, que é um dos principais também. Claro que os outros não que os outros não deixem de ser, né? Aí aqui a gente tem auscultos, pontos da ausculta. Tem o foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide, o aórtico acessório, o foco mitral. Cada local desse daí, a gente permite que a gente avalie e escute uma dessas válvulas, geralmente, as válvulas. Aí tem a ausculta do precórdio em 4 pontos, né, que corresponde a 4 válvulas, igual eu já falei, e considerar o ângulo de luz. Aí a gente tem o foco aórtico, que fica entre o segundo espaço intercostal esquerdo na linha parasternal, do externo ali. Deixa eu pegar o externo, contou, segundo espaço intercostal, colado no externo ali, foco pulmonar. Peraí. Isso, esquerdo, foco pulmonar. Aí a gente tem o foco aórtico, que é segundo espaço também, intercostal, mas é à direita do externo. Que ele é válvula tricúspide, né? Vou confirmar aqui. Tricúspide. Foco tricúspide, base do processo tifoide à esquerda, quarto espaço intercostal e o foco mitral, que é o quinto espaço intercostal em linha hemiclavicular, quer dizer, na metade aqui, deixa eu pegar aqui, ó, depois do externo, metade aqui dessa clavícula, linha hemiclavicular. Quinto espaço intercostal, esses espacinhos aqui, ó, que a gente vai ver no paciente, quando a gente vai voltar. Aí a gente tem os barulhos. A primeira bulha, as bulhas, né? Normalmente são 2 bulhas, quando tá normal. A primeira bulha, que indica o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, que são as válvulas atrioventriculares. Indica a sístole, né, que é a contração dos ventrículos, e é mais audível em foco mitral e tricúspide. Aí a gente tem a segunda bulha, que é o B2, que indica o fechamento das válvulas pulmonares e aórticas, as válvulas semilunares. Aí a gente tem relacionado a diástole, que é enchimento e relaxamento e enchimento ventricular. Mais audível em foco aórtico e pulmonar. É só os focos aqui que a gente pode escutar mais essas bulhas. Aí a gente tem um barulhinho, né? Tum-tá, tum-tá. Vou colocar aqui. Tá. Só tá um chiado aí, horrível. Mas depois eu vou mandar para vocês os slides também. Aí dá para escutar direitinho
como seria essas bolhas nessa ausculta normal. É aquele famoso tum-tá. Aí a gente também tem os desdobramentos de B1, né? Que, assim como o normal, na contração dos ventrículos, lá o mitral fechado, tricúspide. Não tem relação com a respiração. Tipo assim, a pessoa não vai inspirar. Expirou, não fez esse barulho, ou expirou, não fez esse barulho, não tem nenhuma relação. E em condições anormais, ela pode indicar um bloqueio de ramo D, mas ela pode ser relacionada a condições normais também. Aí a gente escuta um tum, tá, tum, tá. Aí a gente tem um desdobramento de B2, né? Que essa sim, ela é relacionada à respiração. Durante a inspiração, que ela pode fazer esse barulhinho ali. Queda da pressão intratorácica também, aumento do retorno sanguíneo e maior enchimento do ventrículo direito com atraso do fechamento das válvulas semilunares. Aí faz o tum, plá, tum, plá. É tipo um som meio dobradinho ali do B2, né? Aí indica, pode se relacionar a patologia quando é bloqueio de ramo D ou enfim. Mas pode também não ser, né, patológico. Aí aqui tem, só para reforçar, né, do TUM, timbre mais grave, dura mais que a segunda bolha, indica o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, tem maior intensidade no foco mitral. Aí tá vendo? Tum, tá, tum, tá. Aí tem ali, metade das pessoas sem patologias tem correspondentes separados, que é aquele desdobramento do B1, igual eu falei agora, tá vendo? Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Aqui eu não consegui o áudio. Aí a gente também aqui, a B2 de novo, só reforçando, o tá, o timbre mais agudo, né? Tum, tá. E ressoa de maneira mais seca após silêncio, mais extensas em focos da base. É audível pelo fechamento da válvula aórtica, né? Que ele indica o fechamento da válvula aórtica e a válvula pulmonar. Aí tem os desdobramentos, né? Que são relacionados à respiração, a gente tem que lembrar disso. A gente vê, ó, expiração, normal. Inspirou, o paciente inspirou, igual tá aqui também. Ó, paciente inspirou, a gente escuta esse desdobramento. Tum, tlá, tum, tlá. Aqui só para reforçar a mesma coisa, os espaços que a gente tem que gravar, aonde ficam os focos, e é bom a gente gravar também a direção ali na anatomia, né? Segundo espaço intercostal, terceiro, enfim, quarto, quinto, porque isso daí pode ser que a professora pergunte também na aula, provavelmente vai perguntar, não pode ser não vai perguntar. Na prova física, né, da prática, prova prática. Aí aqui tem só, né, o TUM, que é indicado o foco tricúspide, foco mitral, e tem o TÁ, que a gente escuta no foco aórtico e o foco pulmonar. Eu vou gravar isso também. A gente pode ver, pode ser tentar, escutei alguma alteração no TUM. Aí a gente pega o foco que a gente escuta melhor, foco mitral, para confirmar. Aí aqui também de novo, né, as bolhas. Aí aqui tem todos os tipos de bolhas, né, que é a B1, a B2, a B4 e a B3, que indicam patologias, né? Depois, mais pra frente, eu vou falar. Slide agora, inclusive. Só para reforçar, o TUM tá, TUM. Primeira bolha, fechamento das válvulas atrioventriculares, válvula tricúspide e válvula mitral. Segunda bolha, fechamento das válvulas semilunares, relaxamento dos ventrículos. Válvula pulmonar e válvula aórtica. Aí a gente entra nos sons anormais, que são os ritmos tríplices, que é o B3, que é a terceira bolha. Aí vai fazer tum, tá, tum. Aí aqui, consiste na vibração da parede ventricular distendida pela chegada de sangue
durante a diástole ventricular, ou seja, chegada do sangue do átrio para o ventrículo. Fisiológico em crianças ou jovens, normal, melhor audível, enfoque mitral e diástole lateral esquerda, ok. Patológico, se audível quando deitado, sentado, por insuficiência mitral. Chumfes na para a direita. Aí aqui tem um barulhinho. Entendeu? Aí a gente tem que se atentar bastante, né? Às vezes pode passar despercebido, achar que é duas bolhas, né? Mas não é. É uma terceira ali. Também, reforçando, eu vou mandar slide, aí vai ter lá o barulhinho para vocês escutarem. Aí também temos a quarta bolha, que vem antes, né? Que é o tum, tum, tá. Tum, tá. Vem antes do B1 e do B2. Patológica, consiste na brusca desaceleração do fluxo de sangue do átrio para o ventrículo. Causas dela. Hipertensão arterial, a gente tem que se atentar a isso, né? Se a gente escutar ali a causa, hipertensão arterial, hipertrofia do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, e a estenose aórtica e pulmonar. Tem um barulhinho? Aí aqui a gente tem as arritmias, né? Que é o galope ventricular, uma das arritmias. E ele parece o quê? É um som semelhante ao galope de um cavalo. Né? Tá, tá, tá. Devido ao B3 patológico. Aí tem um galope arterial, B4, B1, B2, galope de soma. Então, o B4, B1, B2 e B3 tudo junto. E o por disfunção diastólica. Tá de alerta ali. Indica essas arritmias. Aí aqui a gente já entra no sopro, né? Que a gente também vai escutar, ao escutar nesse exame, pode escutar, que indica alguma cardiopatia. Aí aqui tem que consiste no turbilhonamento do fluxo de sangue, a diminuição da viscosidade do sangue, que é quando era anemia, aumento do volume chegando ao coração, que indica taquicardia, exercício ou febre. Aí tem passagem do sangue por alguma zona estreita, né? Ou passagem do sangue por alguma zona dilatada. Aí tem o aneurisma. Aí o sopro, que deve ser avaliado no momento do ciclo cardíaco do sistólico, entre B1 e B2, e o diastólico entre B2 e B1. A intensidade do sopro, a gente vai indicar com cruzinhas, né? O maisinho ali. Aí a gente baixa intensidade, só uma coisinha. Média, 2, intensa, 3, alta, 4. Aqui que tá, que é audível até mesmo com o estetoscópio mais afastado. A gente afasta esse esteto e a gente escuta esse sopro. Localização, a gente tem que colocar também qual foco, que dá o escuta, que o sopro, que a gente escuta melhor esse sopro. Aí aqui tem as manobras, né? Tem a manobra de Rivero-Carvalho, que a gente coloca o paciente de decúbito dorsal. Aí a gente pede ele para inspirar profundamente. A gente vai no foco tricúspide e ausculta o ar, para confirmar esse sopro. Positivo, aumento da intensidade do sopro. Indica sopro por insuficiente tricúspide. Neonegativo, mantendo diminuindo a intensidade do sopro. Sopro insuficiência mitral. Aí aqui tem a execução da manobra, né? Colocar o paciente em decúbito dorsal, costas
encostadas na máquina, posição o esteto sob o foco tricúspide, que se localiza na linha paraesternal, né, igual eu falei, na beiradinha do externo ali, esquerdo, no quinto espaço intercostal. A gente vai solicitar que o paciente ele inspire profundamente e inspire, né, que aí a gente vai escutar o sopro. Aí a gente também tem a manobra valsalva, que será forçado com boca e nariz fechado por 10 segundos, que vai aumentar a pressão intratorácica e vai diminuir o retorno sanguíneo. Aí vai aumentar a saída do sangue do pulmão para o coração, que vai evidenciar o sopro no foco mitral. Aí aqui tem a posição que vai aumentar todos os sopros, né? Que é a cócoras também. Que ela é usada em grávidas. Aí aqui tem um videozinho, deixa eu botar. Das auscultas, falando de algumas patologias relacionadas, os focos, só para reforçar, que é bem complicadinho esse exame físico, mas eu falo que é um dos principais, né, por causa das cardiopatias. Vamos lá. Está um pouco por baixo. Tem a sofristanose mitral, todas as relações do sopro com as cardiopatias, né? Não sei se está saindo som, acho que não está saindo. Tá. Sim, acho que não está saindo som. Mas depois eu vou mandar o slide, aí tem lá, eu mando o link também do vídeo do YouTube. É bom vocês ouvirem, porque para identificar lá na hora, né? Porque por mais que a gente fale, tá, mas na hora é bem difícil de, às vezes, você identificar uma terceira bulha, ou quarta bulha, sopro, enfim. Pode ser que passe despercebido, então é bom treinar esses áudios. Aí aqui a gente tem, né? Alguns pontos a considerar em gestante, que é a compressão da veia cava inferior devido ao crescimento do útero do abdômen, dificulta o retorno venoso proveniente de pernas e pé, gerando edemas dos membros superiores e surgimento de varizes, né, que é normal em gestantes, mas também tem que atentar também em gestantes, principalmente hipertensão, né. Crianças, vasos sanguíneos de menor calibre, frequência mais elevada, agitação, vai dificultar a palpação de pulsos também. A criança vai ficar mais agitada, né? Vai ser difícil palpar seu pulso. Aí pode subir, até subir, né? O pulso, dependendo, né? Igual eu disse antes, nos sinais vitais, que nervosismo, agitação vai alterar o pulso. Aí aqui tem aonde auscultar, né? Diretamente sobre o pré-córdia, evitar a verificação dos sinais vitais durante o choro e agitação, porque vai dar alteração. Principalmente em nenéns também vai dar alteração. Aí é que a gente pode fazer igual o neném. Às vezes está amamentando ali, vai tentando olhar o pulso ali, porque está amamentando, ele está mais tranquilo, o bebezinho. Aí a gente tem o idoso também, né, com idade avançada, os três artérias são os mais endurecidos, né, que é a aterosclerose, e a diminuição do lume por aterotema, aterosclerose. Endurecimento das artérias. São os achados normais nesses casos. Aí aqui eu coloquei alguns resumos de como a gente escrever, né? E como a gente se localizar. Primeiro a gente faz a inspeção, a gente vai localizar se tem abolamentos, se tem extrações, se tem deformidades, as flutuações e os córneos, que eu já falei antes. Aí depois a gente entra na palpação dos córneos, né? Que a gente tem que descrever a localização, a intensidade, a presença de frêmitos na região precordial.
Aí depois a gente entra na ausculta e a gente vai descrever o ritmo, né? Se é regular, se tem galope, se é irregular. Aí a gente vai colocar a frequência cardíaca, tem que escutar por 1 minuto, tá? 60 segundos, tem que escutar. A intensidade das bulhas, se tá nomofonéticas, hipofonéticas, hiperfonéticas. Tá normal? Tá volume normal? Beleza. Tá muito baixo ou muito alto. E também o desdobramento ou presença do terceiro ou quarta bulha, né? Que indica as patologias. Presença de sopro também a gente vai indicar. Localizar qual foco, né? Igual eu falei. Qual foco que ele vai ser mais audível. Em seguida, se ele vai ser na sístole e na diástole, na B1 ou na B2. Enfim. Aí, descrição do exame normal, ali tem um exemplo. Precórdio calmo, sem abalamentos, retrações ou deformidades. Ictus cordis palpável, 1 a 2 polpas digitais na linha hemiclavicular esquerda, no quinto espaço intercostal. Aí tem ali bulhas cardíacas rítmicas, nomofonéticas, em 2 tempos, sem sopros. Ou também pode estar abreviado, né? BC, em 2T, sem sopros. É isso, gente. Aí eu vou enviar o slide para vocês escutarem esse som e ver esse videozinho aqui que é bacana. E aqui, né, esse finalzinho tem um resuminho, né, para vocês se guiarem, né, nesse exame cardiovascular. Tem que ser bem, bem rápido. Então, por isso que a gente já tem que ter dominado os pontos de ausculta, né? E o que pode encontrar, o que a gente tem que ficar atento a encontrar, né? Os sinais de patologias. E é isso. Deixa eu parar a apresentação. Prontinho. Aqui foi. Deixa eu parar de gravar. Pronto.